Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a esta nossa aula da disciplina de campanha de vendas. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 1, que é denominada Planejamento da Ação de Extensão, que é dentro do módulo 3, que aborda a ação extensionista, que é chamada de Estratégia de Campanha de Vendas. Mas primeiro, vamos entender um pouco o que é uma ação de extensão. Então, ela vem de um projeto de extensão que é feito, né, a partir da percepção de que os conteúdos vistos na disciplina, eles podem ser utilizados para alguma melhoria na sociedade. E, como vemos e aprendemos em muitas disciplinas, muitas coisas podem ser trazidas e aplicadas no dia a dia, no entorno de quem está aprendendo aqueles conteúdos. Então, para de alguma forma isso contribuir para uma mudança de alguma realidade para melhor. Sendo esse um dos principais papéis da UFMS que ela tem que desempenhar, né, que é aplicar os conhecimentos e habilidades desenvolvidos pela instituição em prol da melhoria da comunidade. Então, para isso que é uma ação de extensão. Então, ela amplia também a atuação além da sala de aula. Esse é a principal característica. Então, os objetivos da ação de extensão são projetados, elaborados para que isso aconteça. Ou seja, a articulação prática do conhecimento científico, né, do ensino que você está tendo, e da pesquisa com as necessidades da comunidade, onde a universidade está inserida, né, interagindo e transformando aquela realidade social. Então, as práticas de extensão de uma faculdade, elas são um serviço que a instituição vai oferecer para a comunidade externa. Ou seja, professores, estudantes, eles vão organizar as atividades para que a população em geral possa participar. Então, o planejamento dessas ações, ele parte da necessidade das pessoas e geralmente tem relação com os cursos específicos. Em projetos de extensão universitária, são utilizadas metodologias bem participativas, ou seja, aquelas que permitem uma participação do público, juntamente, né, com os membros da equipe universitária, de uma forma bem ativa, como coautores desse processo, que acontece ao contribuírem com seus próprios saberes, opiniões e suas práticas. Então, em resumo, é a articulação que se faz, né, dos conteúdos curriculares com a aplicabilidade desse conteúdo em benefício da sociedade. E dentro dos projetos de extensão, são desenvolvidos ações de extensão. E é isso que vocês vão planejar, como vocês vão ver agora, como planejar, e na próxima unidade vocês vão ver como executar isso. Então, dessa forma, foi determinado, né, em um conteúdo visto da disciplina para que a ação de extensão seja desenvolvida em torno dele. E o tema escolhido foi campanha de vendas, como veremos a seguir. Então, vamos falar um pouco da temática da campanha de vendas. Normalmente, a venda pessoal e a publicidade, elas operam em conjunto com outra estratégia promocional, que é a promoção de vendas, também referida como campanha de vendas. Então, a promoção de vendas, ela implica incentivos de curto prazo para você estimular a compra ou a venda de algum produto ou serviço. Enquanto a publicidade, ela fornece motivos para você adquirir um produto ou serviço, né? A promoção de vendas, ela oferece motivos para você comprar ele imediatamente. Então, as estratégias de promoção de vendas, elas são empregadas por muitas organizações, incluindo fabricantes, distribuidores, varejistas e instituições sem fins lucrativos também. Então, elas podem ser direcionadas para consumidores finais, que é a promoção ao consumidor, pode ser direcionada a varejista e atacadista, que são as promoções ao canal de distribuição, ela pode ser direcionada aos clientes corporativos, que é a promoção para a empresa, né? Pode ser destinado também para a equipe de vendas, que é a promoção interna. Em geral, né, os gastos com promoção de vendas, eles representam uma boa parte da parte promocional de uma empresa, de uma campanha. Então, uma pesquisa mostrou que nos Estados Unidos, 20% de todos os gastos com marketing são para campanhas promocionais, para a gente ver quão forte, quão influente, né, é esse impacto, quão importante é esse impacto. Vários fatores eles contribuem para esses altos índices de promoção de vendas, especialmente nos mercados de consumo, né, que a gente vai ver lá. Em primeiro lugar, dentro das empresas, né, que os gerentes de produtos eles enfrentam grandes pressões para aumentar suas vendas imediatas. E vem na promoção uma ferramenta bem eficaz para fazer isso. Em segundo lugar, exatamente as empresas enfrentam forte competição e as marcas concorrentes estão se tornando cada vez menos distintas. Então, a promoção de vendas ela pode ajudar você a diferenciar os seus produtos.
Em terceiro lugar, a eficiência da publicidade vai diminuindo, né, devido a seus custos crescentes. Então, a saturação da mídia também e as restrições legais. Então, a promoção de vendas é um caminho a se seguir. E por último, né, os consumidores estão cada vez mais interessados em boas ofertas. Então, eles vão buscar preços mais baixos, melhores promoções. Então, as promoções de vendas, elas podem, geralmente, atraem os consumidores que valorizam mais o custo-benefício. Agora, para a elaboração do seu planejamento da ação de extensão. Então, no âmbito das micro e pequenas empresas, o desenvolvimento de estratégia de campanha de vendas, ele é de extrema importância, né, em função do cenário de negócio cada vez mais competitivo. Porém, né, vista a dificuldade, a falta de profissionalização da promoção de vendas, né, com fundamentação nos princípios teóricos já validados, principalmente dentro das micro e pequenas empresas, né, nas quais o foco principal geralmente é a profissionalização mais voltada para a área fim dela, né, ou para a produção. Então, há algumas importantes ferramentas que poderiam aumentar a competitividade da empresa, como a utilização de estratégia de campanha de vendas, elas vão sendo deixadas em segundo plano. Então, esse projeto visa, então, promover uma atividade de caráter educativo voltada para a prática dos acadêmicos, né, no âmbito da linha de conhecimento da campanha de vendas, para desmistificar isso, né, para as micro e pequenas empresas, através do exercício de uma formulação de estratégia de campanha de venda, né, para essas empresas, de uma forma compatível e aplicável no seu ambiente, a sua realidade. Então, essas ações, elas vão ser apresentadas aos gestores, né, numa forma presencial ou virtual, né, além da elaboração de um vídeo autoral, comprobatório, do cumprimento de cada uma das etapas dessa atividade. Então, o objetivo geral dessa ação que vocês vão planejar e executar, é apresentar possíveis ações de campanha de venda a gestores de microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais, baseadas na análise do ambiente mercadológico no qual a empresa está inserida. Ele já está descrito no planejamento da ação e vocês não precisam elaborar, mas é o que deverão seguir durante o planejamento e, consequentemente, a aplicação da ação também. Objetivos específicos. Né, que os objetivos específicos, eles correspondem ao resultado concreto, né, que o projeto pretende alcançar e contribui para o alcance do objetivo geral. Normalmente são frases completas, né, porém curtas. Então, no caso aqui, são 3. Né, como falado, são elaborados para chegar no objetivo geral. Então, é como se fosse uma escada, né, um passo a passo que você vai precisar fazer para chegar no seu objetivo geral. Então, aqui foi definido 3 objetivos. Primeiro, definir a microempresa, pequena empresa ou microempreendedor individual a ser utilizado como objeto, né, para análise. Beleza. Né? Depois, analisar o objeto de extensão, que é a empresa, né, com base no ambiente ao qual se encontra vinculado o seu público-alvo e seus objetivos. E, depois, apontar as possíveis estratégias de campanha de venda, com base nas informações que você levantou ali nos objetivos anteriores, né, para apresentação dessas estratégias para os gestores dessa empresa. Depois, vamos para a metodologia. Na metodologia, o que é? São os procedimentos e técnicas que você vai utilizar, né, em uma determinada área de conhecimento ou disciplina para realizar a investigação que você propõe, né, a análise, a interpretação e a resolução desses problemas. Então, aqui você vai colocar os passos, né, que são as etapas, que você vai executar para chegar no objetivo da sua pesquisa. Aí dá para usar os objetivos específicos também, né, para se nortear, né? Não precisa ser necessariamente 4 etapas, como tem quadros ali, né, na metodologia, né, nesse exemplo, mas 4 seriam um número interessante de etapas para constar para você cumprir o planejado. Né? Vocês vão colocar ali o título de cada etapa e descrever o que será feito de uma forma mais geral. Então, essa descrição não precisa ser muito detalhada, né? Apenas o que será feito, né? O como, né? O que, né? O que será feito. O como a gente vai ver mais adiante. Então, metodologia, de forma mais geral, é um cronograma da execução bem detalhado. Aqui trazemos um exemplo, né? Como ficaria difícil fazer os passos de uma metodologia, né? Presumindo que muitos ainda não tiveram contato com pesquisa ou disciplina de métodos e técnicas para pesquisa, né? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? De como seria uma metodologia
acerca desses objetivos, para vocês utilizarem de base, né, e fazer os ajustes necessários de acordo com a realidade na microempresa, pequena empresa, ou empreendedor individual que vocês vão trabalhar. Então, ali, etapa. Né? Eu coloquei ali, etapa 1, definição da empresa. E a descrição, definir a microempresa, pequena empresa ou MEI a ser analisada e levantar as informações comprobatórias necessárias. Pronto, né? Está bem sucinto. Etapa 2, análise do ambiente, identificação do público-alvo e objetivos da empresa. Aqui é analisar o ambiente no qual a empresa está inserida, né? Identificar qual público-alvo é buscado pela mesma e os principais objetivos da empresa nesse mercado. Depois, 3, apontamento de estratégias. Aqui, né, vocês vão apontar as estratégias de campanha de vendas que são mais adequadas à realidade da empresa, a partir do estudo que vocês fizeram. E etapa 4, que é a apresentação dos resultados, que aí vocês vão apresentar os resultados aos gestores da empresa. O cronograma da execução. Então, aqui é outra parte, que aqui são as etapas que foram definidas na metodologia, e agora vocês vão detalhar as atividades de cada uma das etapas. Então, precisa ter 4 etapas? Não necessariamente, né? O importante é ser o mesmo número, né, e as mesmas, né, etapas da metodologia. E aqui tem um detalhe que elas têm que contabilizar 17 horas, que é a carga horária de extensão dessa disciplina. Então, pode ter apenas 3? Pode, né, sem problema nenhum. Se a metodologia tiver também, né, 3, e se a soma das atividades der 17 horas, sem problema. Então, o cronograma da ação de extensão, ele precisa contabilizar essas 17 horas no módulo teórico-prático, né, dessa disciplina. E é muito importante dessas 17 horas, 4 horas elas têm que ser em atividades com a comunidade. Né? O que deve constar também é a data de cada uma dessas atividades que vão ser executadas. Por isso, esse nível de detalhe. Aqui também, né, pelo mesmo exposto anteriormente, eu coloquei um exemplo para vocês de como seria um cronograma de execução baseado nas etapas que criamos e descrevemos na metodologia, né, naquele exemplo ali que eu fiz, que casam também com os objetivos, né, para vocês utilizarem de base, né, e fazer os ajustes necessários de acordo com a realidade da empresa ali que vocês vão encontrar. Então, etapa 1, detalhamento das atividades. Etapa 1, que é a definição da empresa, como a gente já fez antes, e ali dá até para repetir o que foi feito ali na metodologia. Coloca definir microempresa, pequena empresa, ou meia serializada e levantar as informações comprobatórias necessárias. É a descrição da metodologia. E depois abaixo você vai detalhar aquilo, né? Colocar a letra A, B, C, D, quantas forem necessárias para o que você pretende. E eu coloquei algumas, né? Coloquei A, pesquisar uma microempresa, pequena empresa, ou MEI que poderá servir como objeto de estudo. B, verificar o ramo de atividade, enquadramento em uma das categorias do escopo da ação e emissão do comprovante de inscrição da situação cadastral, né, para comprovar que aquela empresa existe. C, entrar em contato com o representante da empresa e fazer o convite para participar da ação de extensão, explicando a proposta, né, de uma análise do ambiente, identificação do público-alvo, os objetivos principais da empresa, para elaboração de estratégias de campanha de vendas, assim como informar também os objetivos dessa pesquisa. D, em caso de aceito do convite, agendar a data, horário e formato da entrevista ou reunião para a coleta das informações necessárias. Depois, letra E, elaborar a caracterização básica do objeto de estudo, que é a razão social, nome, nome fantasia, um breve histórico, endereço, telefone de contato. Depois, F, fazer o registro do contato com o representante da empresa para fins de preenchimento do relatório final da ação de extensão a ser entregue. Né, que aí você pode fazer um print do e-mail formalizando, né, esse seu contato telefônico, ou um print da videoconferência, ou uma foto do encontro presencial, se for presencial. Então, vai depender da metodologia que você vai utilizar. Mas tem que ter esse registro, que a gente vai ver lá para o final, que tem que compor o seu relatório final. Você tem que comprovar cada fase que você fez. Né? Colocar também, importante ali, colocar a data e a carga horária. Depois, etapa 2, né, como a gente colocou lá na metodologia, analisar o ambiente no qual a empresa está inserida, identificar qual o público-alvo buscado pela mesma e os principais objetivos. Aí você vai descrever como seria isso. Eu coloquei ali de exemplo, né? A, elaborar as perguntas da entrevista para análise do mercado, identificação do público-alvo e objetivo da empresa. B, para análise do ambiente em que a empresa está inserida, a fim de identificar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, será conduzida uma análise SWOT, né, em conjunto com o gestor da empresa, preenchendo cada quadrante da análise com ao menos 3 respostas. Né? Isso aqui na próxima
Na aula da próxima unidade, eu vou detalhar para vocês como fazer uma análise de SWOT, né, para você entender como funciona o mercado que aquela empresa está inserida, para ver as ameaças, oportunidades que ela tem à disposição. Depois, C, para identificação do público-alvo, serão elaboradas perguntas acerca do que os gestores observam no perfil do consumidor que eles atendem, né, suas preferências, as facilidades que eles buscam, o que observam que cria mais valor, né, para a empresa e quem que é esse consumidor almejado. D. Para a identificação dos objetivos principais da organização no momento, será feita uma pergunta aberta sobre esses objetivos. E letra E, né, comparecer no dia e horário agendados para entrevista com o gestor. Lembrando também de colocar a data e a carga horária. Né, ainda ali na etapa 2, né, fazer as perguntas, né, de forma que você preencha os quadrantes da análise SWOT, com ao menos 3 itens alocados em cada uma delas, fazer a pergunta acerca do público-alvo da empresa, H, fazer a pergunta acerca dos objetivos da empresa, e fazer o registro, né, com o entrevistado para fim de preenchimento lá do relatório final da sua ação de extensão, que aí pode ser um print do e-mail que você formalizou o contato telefônico, ou um print das respostas enviadas por e-mail, né, se foi contato por e-mail, ou um print da videoconferência, né, se foi feito via Google Meet ou Teams, né, ou uma foto do encontro presencial se você foi até a empresa. Então, fechou ali o 2. Depois, a etapa 3, que como ali a gente colocou lá na metodologia, era apontar a estratégia de campanha de vendas mais adequada à realidade da empresa analisada. E aí a gente vai desmiuçar isso, né? Vai detalhar isso. Coloca ali, por exemplo, análise dos dados obtidos através da análise SWOT, da empresa analisada e seu público-alvo, né, que foi realizada em conjunto com os gestores da organização, para conhecimento da situação geral da empresa, em relação ao mercado que está inserida, seu público-alvo, e sendo esses subsídios para a identificação das estratégias da campanha de vendas para convergir com os objetivos. Depois, letra B, diante do contexto observado, apontar estratégias de campanha de vendas mais adequadas para a empresa, que estejam condizentes com a realidade e os objetivos da mesma. E C, detalhar as características e motivos da escolha das referidas estratégias, que aí você vai, lá na parte de execução, você vai colocar quais estratégias e explicar por que aquela é a mais adequada. Continuando ainda na etapa 3, né, elaborar um arquivo no formato Word, né, que é parte muito importante, é o principal ali, né, Word ou PowerPoint também, com um compilado dos resultados das pesquisas e análises, contendo um tópico com a caracterização básica do objeto de estudo, que é a razão social, nome fantasia, um breve histórico, endereço, telefone de contato. Um tópico com a identificação do ambiente que a empresa está inserida, né, através dos quadrantes da análise SWOT, um tópico com a identificação do público-alvo da empresa, um tópico com a identificação dos objetivos principais da empresa naquele momento, um tópico com o apontamento das estratégias de campanha de vendas que são mais adequadas para a empresa, que são condizentes com a sua realidade e com seus objetivos, e caracterizando isso, né, caracterizando cada estratégia e informando o porquê da mesma ser a mais indicada. E, por fim, como em todas as etapas, fazer o registro da conclusão da etapa para fim de preenchimento do relatório final da ação de extensão que vai ser entregue. Né? Que aí, para fazer isso, você pode coloquei entre parênteses ali, você pode colocar um print das páginas ou, né, o slide do arquivo que você vai apresentar para os gestores. E essa parte, né, a etapa 3 ali, que é, de fato, você fazer esse arquivo, fazer a estratégia de campanha, então tá ali tem a data e tem ali 5 horas, né, uma hora a mais para interar entre os 4 quadrantes para dar as 17 horas. Depois, por fim, a etapa 4, que é apresentar os resultados aos gestores da empresa, que é como a gente definiu na metodologia, essa seria a etapa 4. Então, a gente vai fazer os tópicos da etapa 4, né? Exemplo, entrar em contato com o representante da empresa para agendamento da apresentação dos resultados da atividade. B, agendar a data e horário para a apresentação dos resultados. C, apresentar os resultados aos gestores, baseados no arquivo elaborado na etapa 3. E D, como toda etapa, você tem que comprovar. Então, fazer o registro da apresentação dos resultados aos gestores da empresa para fim de preenchimento do relatório final da ação de extensão que você vai entregar.
que aí pode ser um print da videoconferência ou uma foto da apresentação presencial, né, caso você tenha ido ao local. E colocar a data que isso aconteceu e a carga horária. Depois, os recursos. Aqui você vai listar todos os recursos físicos ou digitais que vão ser utilizados em todas as etapas da metodologia. Vocês vão pensar, né, em todos os recursos possíveis que vocês vão utilizar para executar essa ação, né, do planejamento que vocês fizeram. Né? Reveja lá a metodologia que vocês propuseram, reveja o cronograma principalmente, né? E pensem para desenvolver o arquivo que você escreveu neles, o que você precisará para desenvolver aquilo. Né? Como, por exemplo, notebook, data show, smartphone, gravador de áudio, câmera, Google Meeting, Loom, Microsoft Teams, impressora, né? Tudo que vocês conseguirem pensar que vão precisar para utilizar para desenvolver essa proposta. Então, não precisa descrever a utilização de cada um, nem justificar o porquê vai usar e como vai usar, apenas listar mesmo, né, os itens, né? Se colocar em forma de tópicos ou apenas um por linha, até fica mais organizado, fica de dica. Depois, o próximo tópico, resultados esperados. Aqui vocês vão listar os resultados que vocês esperam com a execução dessa ação de extensão, ou seja, o que vocês esperam encontrar de relevante com a ação e como esperam contribuir para as empresas que vocês analisaram dentro desse estudo, né, do seu ambiente, né, as propostas e ferramentas de campanha de vendas. Então, essa parte deve ser muito bem descrita e é necessário tentar dar o máximo possível de detalhe. Pode ser algo como, um exemplo assim mais básico para vocês partirem dessa ideia. Né? Identificar o ambiente que a empresa está inserida, com o apontamento das suas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, através da condução de uma análise SWOT, em conjunto com o gestor da empresa. Identificar o público-alvo da empresa, junto aos gestores, para que possa ser estabelecido quem é o consumidor dessa empresa, ou para quem quem é o consumidor almejado por essa empresa. Analisar os dados obtidos e poder identificar as estratégias de campanha de vendas mais adequadas para a empresa, que são condizentes com a sua realidade e com seus objetivos, né? E depois colocar assim, espera-se ainda que com a apresentação dos resultados aos gestores, esses possam servir de motivação e como uma ferramenta para diagnóstico, para que ações em prol da utilização de estratégia de campanha de vendas sejam utilizadas efetivamente na empresa, para aumentar sua competitividade, sua relação com os consumidores e seus resultados. Né? Então, dá para ser algo mais ou menos assim. Depois, o resumo. O resumo é uma das primeiras coisas que se vê em um artigo, uma tese, uma dissertação, um projeto. Né? Mas ele é uma das últimas coisas a serem elaboradas, porque você precisa ter o que aconteceu no todo para conseguir ter subsídios para fazer ele. Então, ele deve ser muito bem feito, pois ele é o cartão de visitas do seu trabalho, do seu artigo, da sua dissertação, do seu projeto. Então, é importante lembrar que ele não é em tópicos, né? Geralmente, só algumas revistas que pedem para ser em tópico, mas geralmente ele é um texto corrido. Né? Geralmente, utiliza-se mais ou menos uma frase e meia para cada item. Né? Uma frase para falar qual o tema, né? Aí, o presente de planejamento diz respeito a uma ação extensionista, né? Estratégia de campanha de vendas. Né? Depois uma frase para o objetivo, né? O mesmo tem como objetivo geral, né? E você fala. Depois uma frase para metodologia, né? Para tanto, será utilizada uma pesquisa junto a gestores de micro e pequenas empresas, para analisar o mercado no qual essa empresa está inserida, identificar o público-alvo, né, buscado pela empresa e os principais objetivos, para apontar estratégias de campanha de vendas mais adequadas à realidade dessa empresa analisada. Por fim, os resultados serão apresentados aos gestores dessas empresas analisadas e espera-se que as discussões e sugestões apresentadas sirvam para auxiliar as empresas em seu planejamento estratégico de utilização de ferramentas de campanha de vendas para aumentar a sua competitividade, aumentar seu market share. Então, mais ou menos nesse sentido, certo? Depois, as palavras-chave. Né? São uma ferramenta que ajuda indexadores e mecanismos de busca a achar os artigos mais relevantes ali em torno daquele tema. Né? E com trabalhos, né, não é diferente, né? E isso vai ajudar a localização do seu trabalho quando as pessoas estiverem buscando algo em torno desse tema que você trabalhou. Geralmente são de 3 a 5 palavras, sendo a grande maioria de 3. Né? Por exemplo,
pode ser campanha de vendas, promoção de vendas, ação extensionista, pesquisa de mercado, né? Pode ser algo nesse sentido. Agora, sobre as referências, né? Aqui, caso você precise citar alguma coisa ali na metodologia ou lá na parte do cronograma, você faz a citação e você coloca aqui as referências de acordo com a ABNT, a NBR 6023 de 2018. Então, você coloca as referências nessa ordem. Essa aqui vocês não tiram, né, não modifiquem ou retirem, né, elas são do texto pré-escrito, lá na introdução, né, que tem a apresentação da temática, né, de inspiração para a estruturação do planejamento da ação de extensão, e alguns conceitos, né, dados e fatos, né, que embasam essa ação e justificaram a escolha do público-alvo. Né? Mas, caso vocês coloquem mais referências, apenas se atentem para utilizar as regras da BNT, NBR 6023 de 2018 e colocar em ordem alfabética junto com essas. Bom, só para a gente recapitular, então, a gente viu nessa aula agora sobre uma explicação de cada um dos tópicos lá daquele documento que você vai preencher, que é o planejamento da ação de extensão. Então, a gente viu ali os objetivos, né, já estão lá preenchidos, e a gente viu principalmente a parte da metodologia, a parte do cronograma, a parte do resumo, que tudo coisa que vocês vão ter que preencher, e a gente viu aqui como fazer essas partes. Então, eu dei aqui alguns exemplos, né? Então, vocês vão adaptar isso à realidade da empresa que vocês escolheram. Então, vocês vão fazer ali a metodologia, depois o cronograma com o máximo de detalhes possível, né? Pode usar à vontade, sem problema nenhum, com base naqueles exemplos ali que eu coloquei, né? Então, desejo a todos, né, um ótimo planejamento da sua ação de extensão, que seja muito útil e proveitosa para a empresa que vocês vão ajudar. Então, até a próxima.